Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao Diário do TST, canal que eu desenvolvo para vocês, profissionais da qualidade, saúde, segurança e meio ambiente, aplicar de maneira fácil e simples normas, procedimentos, instruções de trabalho, requisitos legais no ambiente que atuo. Meu nome é Gustavo Vanck, sou técnico em segurança do trabalho, auditor interno de SGI e coordenador de SGI, Sistemas de Gestão Integrado, Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho. No vídeo de hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante e que é base para tudo o que nós falamos em meio ambiente, em segurança do trabalho e saúde. Exatamente, nós vamos falar um pouquinho de qualidade, entender um pouquinho o que essa palavrinha nos traz e nos transformou tanto ao longo das décadas e ao longo dos séculos, e a evolução industrial, a evolução de como agimos, a evolução da percepção dos produtos e serviços que nós temos hoje. Então fica até o final do vídeo e garanta o seu conteúdo, garanta o seu conhecimento para você aplicar no seu dia a dia. Bom, para começar a falar de qualidade, eu preciso contar um pouco de história. Eu preciso voltar no tempo e balizar ou colocar o entendimento de todos o que significa essa palavra, né? Por que existe a palavra qualidade? De onde que vem esses estudos, né? Se nós olharmos para o passado, um pouco até distante, nós vamos ver que lá na época, antes da Revolução Industrial, lá nos primórdios, existiam os artesãos, né? Então, você tinha produtos feitos sob medida, sem critérios técnicos, né? Sem medidas, mas era feito para aquela pessoa, para aquela situação, de maneira muito artesanal. Então você não tinha uma linha de produção, era feito para aquela pessoa. Conforme o tempo foi passando, né, a necessidade de se industrializar foi surgindo. E aí veio a famosa máquina a vapor. A máquina a vapor proporcionou, né, e um dos primeiros segmentos que utilizou essa máquina a vapor foi a fabricação de tecidos, ou seja, a indústria têxtil, fez a utilização dessas máquinas para começar a produzir tecidos em uma sequência produtiva, em uma linha produtiva. Então você tinha lá os seus tecidos sendo fabricados com máquinas a vapor, enfim, uma série de situações. E com isso nós temos o advento da Revolução Industrial, que ocorreu principalmente na Inglaterra. Com o advento da Revolução Industrial, começou-se a padronizar os produtos, ou seja, você ter repetitibilidade nos seus produtos. No começo não tinha nenhuma teoria, nenhum conceito, nenhum procedimento propriamente dito, mas você começa a padronizar os seus produtos. E aí você tem a Primeira Guerra Mundial, o desastre no mundo por conta da Primeira Guerra Mundial, e logo em seguida a Segunda Guerra Mundial. E aqui é o ponto importante para a qualidade e para aquilo que a gente tem hoje como padrão de qualidade, né? A Segunda Guerra Mundial proporcionou, apesar de ser um evento muito triste e muito desastroso para a humanidade, ele serviu para alavancar as indústrias e chegarmos no que temos hoje com relação a fluxo produtivo, a segmentação, a ferramentas a serem utilizadas para a evolução da produção, enfim, uma série de outras coisas que a gente conhece ao longo da cadeia produtiva e que se busca melhorar e efetivamente ganhar produtividade a cada ciclo, a cada década, a cada ano, a cada mês que passa. E é a grande chave, a grande mudança foi na Segunda Guerra Mundial. Porque você buscava algo a ser indestrutível, a você acertar o seu alvo precisamente, a você desenvolver ferramentas e logística para que a guerra em diversos terrenos, em diversas situações, pudesse ser efetiva dentro do objetivo que era tratado. E aí você começa a ter as linhas de produção, as fábricas que estavam voltadas para outros produtos começam a focar no armamento bélico, em tanques, armas, munições, enfim, tudo aquilo que a gente já conhece e já vê aí falando ao longo desses filmes e tudo que a gente vive. Aí começa os pensadores da administração,
os gurus da administração, os gurus da qualidade começam a desenvolver e a estudar a linha produtiva. Né? Com base nisso que eu falei, eles começam a entender como é que essa cadeia produtiva funciona e o que pode ser tirado de efetivo para que aquela produtividade seja atendida e seja evoluída a cada tempo que passa. Então, tanto é que existe uma história aí que, se não me falha a memória, Ford comprava as caixas, os câmbios dos carros dele, né? Então ele vinha numa caixa de madeira e tudo mais, e uma das faces, né, da caixa de madeira tinha um furo no meio, porque ao desmontar isso e ele colocar na linha de produção, aquele furo já estava no lugar, posicionado no lugar certo, para que a vareta de câmbio pudesse passar pelo assoalho e ele não precisasse fazer aquele furo dentro da linha produtiva dele. Então comecem a entender a qualidade agindo, né, esse pensamento de qualidade, de melhoria contínua, de fluxo, né, de erros, já entrando nessa época com esses gurus da qualidade, com o Fordismo, com Duran, com Deming e tudo mais. Porque eles analisaram o processo produtivo e começaram a enxergar pontos que poderiam ser melhorados e como desenvolver isso de uma maneira que eu possa repetir isso da maneira correta. Então, é nesse momento, nesse estágio que a gente começa a encontrar a qualidade. Mas o que significa qualidade? Né? Quando a gente pergunta, ou quando você é perguntado, ou quando você pergunta para alguém, este serviço foi feito com qualidade, este produto tem qualidade, o que significa essa palavrinha que causa tanto impacto nos dias de hoje, já causou muitas dores de cabeça em algumas empresas, né? Ah, mas essa empresa aqui não tem qualidade. Por que ela não tem qualidade? O que significa qualidade? E aí você vai achar na internet, em uma série de outras situações, várias respostas. Várias, de qualquer forma, de qualquer jeito, e você vai ter o seu conceito de qualidade, né? É o produto mais caro, é o produto mais bonito, é o produto... Isso são qualidades que são atreladas ao produto ou ao serviço que está sendo prestado. Mas eu gosto de dizer que qualidade tem uma única resposta, um único conceito muito simples, né? Que é aquilo que é aquele produto, aquele serviço tem que ser atendido por alguns requisitos. E quando esses requisitos são atingidos, você diz que aquele produto ou aquele serviço é um serviço de qualidade. E aí eu coloco um desafio para você refletir, né? Fazer uma brincadeira aqui. Aquela lâmpada de Natal que você compra no final do ano, que você paga o seu R$1,99, ele tem mais ou menos qualidade do que aquela lâmpada de Natal que você compra que você pagou R$50. Qual dos dois tem mais qualidade? Faça essa reflexão. Será que o que eu paguei mais caro ou será que o que eu paguei mais barato vai ter mais ou menos qualidade? E aqui, seguindo essa reflexão, quando a pessoa, aquela empresa desenvolveu aquela lâmpada de Natal que ela custa R$1,99, os requisitos daquela lâmpada, por exemplo, pode ser que ela dure apenas um Natal. É um requisito que eu estou atendendo, que eu especifiquei para aquele produto. E aí, ele vai atender esse um Natal? Se ele atender um Natal, ele tem qualidade. Ao passo que... Ah, e detalhe, né? Se você atendeu um Natal e ele passou no segundo, passou no terceiro, opa! Já superou as expectativas do cliente, ou seja, o produto tem mais qualidade do que foi especificado. Né? Mais qualidade não, atendeu melhor os requisitos daquilo que foi especificado. Aquela lâmpada de R$50, aquela lâmpada que você investiu um pouco mais naquela lâmpada de Natal, ela tem os requisitos que você espera que ela dure 2 anos, ou foi especificado dentro das requisições, dentro dos procedimentos e dentro dos estudos, que ela durasse 2, 3, 4, 5 anos. E aí, ela, em vez de durar esse tempo, ela dura o menos do que o esperado. Então, quer dizer que esse produto que, teoricamente, custou um pouco mais caro para você, tem mais qualidade do que aquele outro, mas ele durou menos. E aí, como que está essa relação de qualidade, por exemplo, com essas lâmpadas de natais com relação aos custos que eu falei para vocês? Se eu pego um carro popular e um carro luxuoso, qual deles tem mais qualidade? Então reflete sobre isso, né?
Então, os dois têm qualidade. Quais são os requisitos do carro popular e quais são os requisitos do carro luxuoso? Então, sempre, sempre, qualidade é atendimento a requisito. Seja requisito legal, seja requisito do cliente, seja requisito da organização, é atendimento a requisitos. Quando eu atendo esses requisitos, significa que o meu produto ou o meu serviço tem qualidade. Então, essa foi a evolução que começou lá na Segunda Guerra Mundial e ela vem crescendo ao longo do tempo. Ferramentas, como eu falei para vocês, foram criadas, o PDCA, o Seis Sigma, o 8D, os 5 porquês, o 5S, o Housekeeping, todas essas são ferramentas que auxiliam na gestão da qualidade. E quando a gente fala em gestão da qualidade, ela está muito atrelada à gestão da produtividade. Por quê? Se eu estou atendendo um requisito e eu preciso melhorar esse requisito, eu vou consequentemente melhorar a minha produtividade, seja em volume, seja em redução de não conformidades, de peças erradas fabricadas. Então isso está muito interligado. Qualidade e produtividade estão ali, né? Juntos, caminhando juntos. Então por isso quando a gente fala de qualidade tem a ver com produtividade. Foram evoluindo, a gente tem uma série de etapas aí dentro dessas décadas que se sucedem à Segunda Guerra Mundial, onde você vai ter o controle da qualidade, que você vai olhar para o produto, a especificação propriamente do produto, a medição, o controle, e aí depois você vai ter uma evolução para os processos dentro da organização, e quando você começa a olhar para os processos, vem a ISO, que nada mais é do que uma organização que fala sobre normas, né? Existem várias espalhadas no mundo, né? Você tem a ISO, você tem a europeia, você tem a brasileira. A brasileira, por exemplo, é a BNT. Então, a BNT é o órgão que vai discutir e falar sobre normas. E justamente tem representantes da BNT na ISO. E dentro desses comitês, dentro dessas organizações que vão discutir sobre norma, começou-se a elencar uma padronização da qualidade. Uma padronização para os sistemas de gestão, vamos dizer assim. Num primeiro momento, lá em 87 mais ou menos, não se pensava nisso, se pensava simplesmente no produto, né? Então, atendimento ao requisito, uma coisa bem burocrática, bem registro, né? Então, você tinha muitos procedimentos, muitos registros, muita coisa que você olhava no papel e aí você garantia, né, com base nisso, você garantia a qualidade daquele produto, daquele serviço. Quando surgiu a ISO 9001, naquela época nem era ISO 9001, era ISO 9000, né? Então você tinha essa daí, depois, mas isso eu estou pensando em produto, eu preciso pensar em serviço. Aí naquela época se descreveu uma norma voltada para a ISO 9002, que falava de qualidade, mas para serviço. Para que isso? Para qual que é o objetivo dessa normatização e de criar esses padrões normativos? Justamente para você mostrar para os seus clientes que você tinha uma sequência que você determinou e que você estava atendendo essa sequência e que o seu produto estava dentro daquilo que foi projetado. Esse foi o primeiro passo e o primeiro objetivo. Com a evolução, que a gente vem falando ao longo desse vídeo todo, você tem a normalização e a ISO resolve enxergar a qualidade de uma maneira diferente. Foi quando ela teve a sua grande primeira mudança, que foi a versão 94, né, onde a gente muda da ISO 9094 para a ISO 9094. E aí você tem essa grande mudança de visão da empresa, onde eu deixo de olhar para os procedimentos, os registros, a cor da caneta e começo a olhar para a organização como ela é, ou seja, um organismo vivo, um sistema de produção. E aí eu vou enxergar não a empresa como documentos, mas eu vou enxergar a empresa como processo. E é importante a gente entender isso, porque isso vai refletir nos dias de hoje
com relação ao sistema de gestão integrado, com o meio ambiente, qualidade e saúde e segurança do trabalho. Então, lá neste momento, eu vou enxergar a empresa como processo, como um sistema de processos interligados. O que são esses processos? Basicamente, tudo aquilo que eu tenho de entrada, matéria-prima, documentação, procedimento, recurso humano, recurso material, são as minhas entradas. Vou, dentro do meu processo, transformar essas entradas em saídas. Basicamente, bem simploriamente, é isso que a gente está dizendo quando a gente fala em processo. Então significa que o meu departamento de compras é o processo de compras? Tome cuidado, né? Você tem que enxergar que o processo pode ter vários departamentos. Exemplo, comercial. Quando eu falo que eu tenho um processo comercial, eu vou olhar para toda a área de compras e vendas da minha organização e até, dependendo da empresa, até um pouco de logística. Então você vai ter 3 departamentos ali que compõem o mesmo processo. O conceito básico é entradas, atividades de transformação e saídas. Então você tem a sua caneta desmontada, que é a sua entrada, você vai montar a caneta dentro do processo e você vai entregar a caneta pronta lá na frente para o teu cliente. Então esse é o conceito de processo. E existem vários processos dentro da organização. E essa é a grande mudança. Você começa a enxergar a empresa como processo, como sistema de gestão. E aí você consegue garantir e melhorar as ferramentas aplicadas dentro dos sistemas de gestão. Principalmente com a ISO 9000, foco no produto, foco especialmente no produto. Então eu estou falando de produto, de medição de produto, de satisfação de cliente, de qual que é o meu pedido de como é que são os meus requisitos de entrada. Estou falando de projeto de desenvolvimento de produto, estou falando de produção, como é que eu controlo a produção, quando que eu entrego, se está de acordo com o meu cliente, se não está, se o meu cliente está sabendo que vai atrasar, se ele aceita esse atraso, o que eu vou fazer, não conformidade, a peça saiu errada da fábrica, eu vou analisar a causa raiz. Inclusive tem vários vídeos meus falando de causa raiz dentro do canal. Se você se interessa, procura aí e assiste, é muito interessante, ajuda muito no seu dia a dia. E aí você está olhando para tudo isso dentro do produto. Muito bem. Então estou com minha vida resolvida. Não. Nós tivemos aí, em 92 mais ou menos, um início de discussão sobre sustentabilidade, sobre meio ambiente, a preocupação sobre o monóxido de carbono, sobre os gases do efeito estufa, quando se descobriu o buraco na camada de ozônio, aquela história toda. Então, o que a ISO fez? Né? Que a gente está falando da ISO porque é a norma que foi mais aceita, que as empresas aceitaram melhor e aplicam de uma maneira mais fácil dentro das organizações, dentro do mundo de um modo geral. E aí a ISO falou assim, opa, então se a gente está falando de sustentabilidade, se eu estou falando de meio ambiente, se eu estou preocupado com o futuro, eu vou padronizar isso e as empresas vão começar a trabalhar com sistemas de gestão focado no meio ambiente, olhando e se preocupando com os resíduos gerados, com os acidentes, com o derramamento, com o vazamento desses produtos, o que pode acontecer, o que pode deixar de acontecer, e aí eu vou começar a tratar disso de uma maneira sistêmica. E aí vem a ISO 14001, justamente para poder corroborar com todo esse pensamento voltado para o meio ambiente. Mais ou menos nos mesmos moldes da ISO 9001, mas são departamentos, comitês diferentes, falando de assuntos diferentes, e eles escrevem as normas de maneiras diferentes. Então aí você tem um primeiro impasse, porque você tem o sistema da qualidade e o sistema do meio ambiente, 2 sistemas trabalhando de maneira separadas, né? Então eles não se conversam. Aí eu tenho um departamento da qualidade, que vai olhar para o produto, para a satisfação do cliente, para a política da qualidade, e vou ter um foco voltado para o meio ambiente, para o derramamento, para o vazamento, para o atendimento à emergência, quais são os meus aspectos, quais são os meus impactos, ou seja, eles não se conversam nesse primeiro momento. Então é muito importante entender isso. Depois disso, veio a OSAS, que também é um outro órgão, que também fala um pouquinho sobre normatização, e ela vem falar de segurança e saúde do trabalhador.
alinhado junto com a OIT, com a Organização Internacional do Trabalho, eles desenvolvem a OSAS 18001, que no primeiro momento é bem aceita, né, dentro do mercado, e ela começa a ser aplicada com o mesmo pensamento da ISO 14001. Acidente de trabalho, redução, melhoria nas atividades que são desenvolvidas pela empresa, na segurança do trabalhador, desenvolvimento de trabalho em altura, como é que eu faço, o que tem que ter, o que não tem que ter, eu tenho que pensar nas doenças relativas à exposição dos agentes químicos, dos agentes, dos riscos, dos agentes ambientais dentro da minha área produtiva, qual que é o impacto disso, qual que é o resultado, qual que é o perigo, como é que eu vou tratar, e uma série de situações também. Ou seja, eu tenho uma terceira norma falando específico para aquela segmento de mercado, ou pela aquela área da indústria que se preocupa com a saúde e segurança do trabalho. Nenhuma das três se conversam, né? A princípio, são todas diferentes entre si, cada um tem seu comitê e são trabalhadas de maneiras diferentes. Então, são três assuntos totalmente separados. Olhando para isso e com o passar do tempo, e aqui a gente está falando de certificação, de você ter um certificado, e não que seja obrigatório, isso é muito bom deixar claro para vocês também. Nenhuma empresa é obrigada a certificar a organização na ISO 9001. Eu posso comprar a norma, né? Vou aplicar os conceitos da norma dentro da minha empresa e não vou certificar. Isso pode ser uma escolha minha. Qual que é a vantagem de você ser certificado? Quando o seu cliente perguntar, você tem um sistema de gestão certificado? Tenho, está aqui o meu certificado. Uma terceira pessoa de fora da sua organização olha para a sua organização e fala assim, você está atendendo o padrão normativo. Ou seja, você ganha confiança, você ganha uma visão diferenciada do que você se autodeclarar. Apesar que a ISO 14000, ela podia, né, você se autodeclarar com um sistema de gestão ambiental. Mas não é que cai não é que falta credibilidade, mas quando você tem uma terceira pessoa acreditada internacionalmente e que diz para o segmento, para a indústria, dizendo, olha, essa pessoa pode auditar, e ela vai lá e audita e olha para você e fala assim, olha, você está apto ou você está condizente, está coerente com os requisitos normativos, você ganha uma notoriedade diferente. Então isso torna-se para a empresa comercialmente uma força muito grande, mas não existe em nenhum lugar escrito na norma que você é obrigado a certificar. Saliento isso. Então, inclusive, é até interessante vocês que estão aqui assistindo esse vídeo, eu não tenho sistema de gestão dentro da minha organização. Vai lá, compra a norma, lê, estuda, assiste os vídeos aqui do canal do Diário do TST, desenvolve toda a sua sistemática, tira suas dúvidas, faça cursos. Lá no site do Diário do TST tem cursos voltados para essa situação, para essa implantação. Então vai lá e assiste e faça o curso antes de você certificar. Aplica, coloca na sua empresa, começa a fazer o sistema rodar e depois você chega lá e certifica. Aí você tem um sistema que, na minha opinião, é o procedimento, são os passos mais fáceis para você ter uma certificação sem ter dor de cabeça, sem ter muito estresse. Lógico, envolve outras situações, envolve cultura, uma outra coisa que não vai dar para a gente conversar nesse vídeo, né? A gente pode até falar disso mais para frente, mas você trabalhando dessa forma, com essa minha sugestão, você vai criar uma consciência de qualidade, meio ambiente e saúde e segurança dentro da sua empresa, e depois lá na frente é só alguém para ir lá e falar assim, tá tudo ok, vamos tocar em frente, tá aqui o seu certificado. Em 2015, a gente, um pouco antes até, né, as empresas começam a trabalhar com sistemas de gestão integrado, e aí vem o grande desafio. Pegar três normas que a princípio são totalmente diferentes, né, falam de assuntos diferentes, mas que elas têm que estar dentro do mesmo sistema de gestão. E aí começa a nossa grande dificuldade, não digo grande, né, mas uma das grandes dificuldades dentro do sistema de gestão para você unir tudo isso e fazer com que esse sistema seja integrado, que é o que a grande oportunidade que a gente tem hoje. E aí começam-se a integrar os sistemas e você tem um sistema de gestão integrado. Normalmente, qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho. Então,
cria-se esse sistema de gestão integrado. Qual é a vantagem? Você tem, para quem é certificado, uma única auditoria de certificação, uma única auditoria de manutenção, uma única auditoria de follow-up, se for o caso, né? Então você vai olhar para os 3 ambientes, você vai ter uma gestão mais centralizada, então você vai ter dentro da empresa pode-se criar um processo único para sistema de gestão integrado, então tudo que se fala de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança está dentro desse processo. Você tem itens comuns entre as 3 normas, apesar de estarem escritas de maneiras diferentes, mas você tem os itens comuns que você consegue tratar tudo dentro de um procedimento, o que antes você tinha um procedimento de qualidade, procedimento de meio ambiente, procedimento de saúde e segurança, falando, por exemplo, de não conformidade, agora você pode condensar tudo num procedimento único. E com essa visão, com esse olhar, a ISO, muito inteligente, foi lá e lançou a norma dela para a saúde e segurança do trabalho, que hoje é a ISO 45001. Gustavo, eu tenho a USAS 18, quer dizer que então eu tenho que substituir pela ISO 45001? Não! Né? São órgãos diferentes, são visões diferentes, olhares totalmente diferentes, né? Então é como se fosse a BNT e a ISO. Então são focos diferentes. Então você não precisa não precisa cancelar o seu sistema de saúde e segurança baseado na OSAS 18.000 para implantar a ISO 45001. Não precisa fazer isso. Você pode trabalhar com o que você tem hoje. Lógico, na versão 2015 e aí na versão 2018 da ISO 45001, o que a ISO fez? Ela padronizou as suas normas de gestão para qualidade, meio ambiente, saúde e segurança. Ou seja, você tem 10 itens na ISO 9001, você tem 10 itens na ISO 14001 e você tem 10 itens na ISO 45001. Então você vai ter olhares diferentes em situações, em itens específicos de cada norma, de cada assunto, de cada comitê. Aquilo que é padrão, que é aquilo que é comum entre as três vão estar trazendo da mesma forma, inclusive com o mesmo texto. Facilitou demais para quem precisa, para quem quer e para quem almeja ter um sistema de gestão integrado. Então eu vou trabalhar com os 10 itens da 9, com os 10 itens da 14 e com os 10 itens da 45. O 1 de uma é igual ao item 1 das outras. Então fica muito mais fácil para você trabalhar e muito mais fácil para você implantar e implementar um sistema de gestão integrado. Lógico, tem suas particularidades, cada assunto tem o seu foco, e aí você vai tratar de maneira diferente quando for diferenciado, mas você consegue olhar para isso e certificar isso de uma maneira bem tranquila, sem estresse. Lógico, dependendo do tamanho da empresa, da quantidade de funcionários, vai dar um pouco mais ou menos de trabalho na hora de implantar e implementar, mas você consegue fazer isso. E junto com essa mudança, que essa daí é só uma mera mudança simples, vamos dizer assim, mas a grande chave, a grande mudança de chave de novo é você olhar para essas 3 normas e olhar e enxergar riscos e oportunidades nas 3 normas. Ou seja, a organização tem o seu sistema funcionando, tem o seu PDCA rodando, tem as suas não conformidades sendo avaliadas e agora você vai enxergar para os riscos e as oportunidades da empresa. Vou pegar o meu produto, vou olhar para esse produto e quais são os riscos e oportunidades desse produto. Vou olhar para o meio ambiente, quais são os riscos e oportunidades do meio ambiente. E vou olhar para a saúde e segurança do trabalho, quais são os seus riscos e as suas oportunidades. Aonde nasce tudo isso? Também fiz um vídeo, depois você vai lá e assiste. Numa ferramenta chamada SWOT. Uma das, né? No planejamento estratégico, no direcionamento estratégico, ou seja, no nascimento da organização. Qual é o seu contexto, por que a empresa veio, onde ela está e onde ela quer chegar. Por que eu estou falando disso tudo para falar de qualidade? Porque a empresa que não tem, ou a empresa que não tem esse foco, não precisa nem ter o sistema, mas não ter essa mentalidade de processo de direcionamento estratégico, de riscos e oportunidades,
de olhar sistêmico para a organização, ela não consegue sobreviver muito tempo, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, que nós estamos passando. É muito importante as empresas olharem para o seu corpo diretivo, né? A sua alta administração, olhar para a organização e enxergar estrategicamente a organização. Quais são as oportunidades e os riscos envolvidos em cada um. As ferramentas que são utilizadas para análise de causa, para direcionamento estratégico, são ferramentas normalmente simples de serem aplicadas e que dão muito resultado. Mas o importante é você ter essa visão estratégica, esse olhar estratégico para a organização. Isso é um pouquinho da qualidade, ou o que a qualidade se transformou ao longo dessas décadas, desde da Revolução Industrial, ou desde o artesanato, né, onde a gente tinha os artesãos que fabricavam os seus produtos sob medida ou para aquela pessoa, do que a gente tem hoje e o que a gente vê para o futuro. Então, olhar estratégico, pensamento sistêmico da organização, riscos, oportunidades, melhoria contínua, redução de não conformidades, para os 3 assuntos. Qualidade, focada no produto, meio ambiente, focada no próprio meio ambiente, desenvolver, reduzir os impactos, materiais sustentáveis e a qualidade e a saúde e segurança do trabalho. Olhando para o trabalhador, como é que ele está operacionalizando, como é que ele está trabalhando isso dentro da organização. Bom, eu fico por aqui, espero ter ajudado um pouquinho vocês. Se inscreva no canal, curta, compartilha, comenta. Se tiver alguma dúvida, escreve aqui embaixo, faço questão de respondê-lo. Um grande abraço e a gente se encontra pelos vídeos.